noite, amigos, companheiros de doutrina espírita. Meu nome é Henrique, participo dos trabalhos no Centro Espírita Augusto Silva, Dr. Augusto Silva, da cidade de Lavras. Estou aqui hoje para trazer um estudo, como nos é proposto todas as quartas-feiras. E o tema de hoje sugerido é Nossa Luz, tá? Eu usarei para esse estudo os livros Cartas do Coração, de autores diversos, psicografia de Chico Xavier, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então, no capítulo 49, intitulado Façamos Luz Espiritual, Emmanuel tira das cartas que Paulo escreveu para Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 19, o seguinte trechinho: não apagueis o Espírito. E ele começa nesse capítulo nos trazendo algumas afirmações. O que Emmanuel nos diz? Todos nós, no mecanismo de recapitulações das experiências terrestres, somos reconduzidos a condições difíceis do aprendizado, valorizando a responsabilidade, o livre-arbítrio e a razão, que menosprezamos em outra época. Então, Emmanuel, nesse primeiro parágrafo, ele fala o seguinte, que perante as vidas anteriores, na atual existência, nós somos reconduzidos a essa condição de difícil aprendizado, porque estar vivo no planeta de provas e expiações realmente requer muito entendimento, muito discernimento, e não é uma missão fácil, Todos nós sabemos, porque nós vivemos, entendemos essa afirmativa de Emmanuel. Para quê? Para que nós valorizemos essa oportunidade com responsabilidade, usando como sempre o nosso livre-arbítrio com discernimento, que é a razão, que em outras épocas, por vários motivos, e eu acho que o principal no ponto de vista é a ignorância, tanto que quando é questionado, Kardec questiona os espíritos, a Emmanuel, se o homem erra mais por maldade, e Emmanuel responde, mais por maldade não, mas por ignorância, Então, às vezes o não conhecer, o não saber sobre a lei de Deus faz que nós, seres humanos, muitas vezes nos equivoquemos perante a lei divina. E ele continua nessa afirmativa falando o seguinte: entretanto, apesar da concessão divina do retorno à luta benéfica, ou seja, ao retorno à vida material, a uma reencarnação, precipitamo-nos em despenhadeiros diversos, à distância do caminho que o Pai nos traçou. Então ele nos afirma que nós, na grande maioria dos seres encarnados na atual existência, ainda continuamos errando em vários matizes da vida material, em vários momentos da vida material, nos distanciando de alguma forma do caminho que o Pai traçou, que é a lei de Deus. E aí, quando a gente lê essa afirmativa, nós precisamos ter muito discernimento. Para quê? Para entender que Emmanuel, nessa colocação, ele não está nos julgando, ele não está taxando ninguém sobre uma realidade. E aí a doutrina espírita entra como essa preciosa ferramenta que nos faz e nos permite beber água límpida desse manancial que é o conhecimento da vida material e, em especial, o conhecimento da vida espiritual. Não um conhecimento como uma coisa sobrenatural ou uma situação que está longe da nossa capacidade de entendimento, mas um esclarecimento e um entendimento muito lúcido, muito real do que é a vida espiritual e como ela e a vida material se entrelaçam na atual realidade ou na atual situação da humanidade capaz de ter esse entendimento. Então a doutrina espírita, ela nos permite esse entendimento. Para quê?
para que nós não nos sintamos culpados, né, da atual situação que nos encontramos, e também para que nós não fiquemos perdidos, né, sem o entendimento dos porquês da vida. E aí eu trouxe duas passagens, uma no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, livro 2, Diferente Ordem de Espíritos. Por que eu trouxe essas duas reflexões? Para que a gente possa entender a situação de nós, seres humanos, neste planeta Terra, na atual conjuntura, e que essa explicação de Emmanuel e essa lição é um convite, né, como intitulada, né, Nossa Luz Espiritual, para que nós possamos, nesse entendimento, não ficarmos presos a um passado que pode nos puxar para baixo no entendimento equivocado, né, que nós erramos lá atrás e hoje nós somos obrigados a passar por lutas e punições que nós chamamos de provas e expiações, né, esquecendo que somos filhos de Deus, esquecemos que nós fomos criados pelo amor e criados pelo amor nós somos criados para a felicidade, e muitas vezes temos as nossas vidas ou levamos a nossa vida com um peso excessivo, mas também entender que nós temos toda a capacidade de caminhar para a evolução. Então a doutrina espírita, o conhecimento que ela nos traz, ela realmente nos liberta das amarras do passado que pode nos prender e nos ajuda a entender que nós podemos evoluir, crescer dentro das condições que nós nos propomos, né? Entendendo que a vida, como a natureza nos traz, ela não acontece de uma maneira rápida, né? Milagrosa, e sim com o tempo, com esforço, com cuidado, né? A gente vê muito isso na natureza, principalmente quando a gente olha para as grandes árvores, né, que nos fornece fruto. Ela não germina e cresce ali uma plantinha e já nos dá fruto. Ela precisa, às vezes, de anos, né? Eu gosto sempre de usar, fazer essa analogia com o pé de jatobá. Eu não sei quem conhece, mas o pé de jatobá é uma árvore frondosa, né, que traz muitos frutos e ela demora muito tempo para produzir esses frutos. Então, assim também é a nossa vida. Nós temos que evoluir, sim, sempre no nosso melhor, naquilo que a gente pode entregar. E nada como entendimento da vida espiritual e da vida material, para que essa subida, né, degrau por degrau, possa ser feita com sabedoria, discernimento e pés no chão. No Evangelho segundo o Espiritismo, como eu disse, no capítulo 3, nós temos aqui, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. Os Espíritos nos falam o seguinte: a casa do Pai é o universo, as diferentes moradas são os mundos. Então eles deixam claro, né, que nesse multiversos, nessas nebulosas galáxias, nós temos infinitos planetas. Então esse universo ou esse multiverso é a casa do Pai e cada planeta é uma morada, tá? E aí, em seguida, ele tem o item diferentes categorias de mundos habitados. Resumindo, né, os Espíritos nos diz que os mundos eles são diferenciados pela evolução dos seres que os habitam. Então nós temos mundos mais primitivos e nós temos mundos mais evoluídos. E isso está de acordo com a moralidade dos espíritos que aí habitam. Compatível a isso, nós também temos a questão material desses planetas. E os espíritos nos mostram, né, e nos falam o seguinte: embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e a destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes. Então, ver aquelas características, né, mais aguçadas. Então, por essa situação, que ele usa a palavra aqui, matizes
salientes, eles fazem uma classificação, mas não é uma classificação exata, com barreira, mas sim uma classificação para a gente ter uma didática, né? Os espíritos nos trazem o seguinte: os mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que aí têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas das lutas. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Então nós entendemos aqui, pela didática dos espíritos, que nós temos 5 categorias de mundos, tá? Para que a gente possa entender o estado de cada um junto com a sua humanidade. Então ele coloca o nome do mundo e faz uma fala, uma explicação sobre a característica moral dos habitantes, né, na sua grande maioria, que moram naquele planeta. E aí eles finalizam falando o seguinte: a Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas. Então, o mundo que a gente vive hoje é um mundo de expiações e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias, né? Então, realmente, no nosso planeta, a gente, né, como ele colocou aqui anteriormente, né, onde há o domínio do mal. Ou seja, nós, seres humanos, que habitamos o planeta de provas e expiações, não só a Terra, mas qualquer planeta que esteja aí nesse universo, tem essa característica. Por quê? Porque ainda não depuramos o suficiente para estarmos em outro estágio evolutivo. Então, por isso que nós falamos que o planeta, nós somos espíritos imperfeitos, porque habitamos, né, este planeta de provas e expiações, onde a matéria ainda sobrepuja o bem, né, o espírito, a essência espiritual. E aí, no Livro dos Espíritos, eu trouxe também um outro entendimento que a doutrina espírita nos diz, onde ele fala das diferentes ordens de espíritos. Na questão 97, Kardec pergunta: há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E da mesma maneira que os espíritos classificam os mundos, eles também vão usar esse critério para as ordens diferentes de espíritos, dizendo o seguinte: não existe, né, uma regra, mas de maneira didática nós vamos fazer uma separação entre essas classes de espíritos. Eles dividem em 3, né? E dentro da classe, principalmente da terceira classe, nós temos 10 subclasses. Para quê? Para que a gente possa entender um pouco mais essa dupla situação, planeta e seus habitantes. E eles falam o seguinte, né? Que na primeira ordem colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros, ou seja, aqueles espíritos, né, onde a matéria, onde o mal não sobrepuja, ou seja, mais o bem, ou seja, são espíritos que, pelo contrário, eles não têm nenhuma influência sobre a matéria não influencia sobre eles, eles pensam só no bem, no amor, né? Espíritos perfeitos. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação, ou seja, né, são aqueles espíritos que já também que pensam mais no bem, fazer o bem, na fraternidade, na caridade, do que no mal. Eles ainda sofrem uma pequena influência sobre situações negativas e principalmente da questão da matéria, mas eles não se deixam levar. Ou seja, quando a gente fala de matéria, vamos lembrar aqui de vícios materiais e vícios morais. Eles não deixam se levar mais por isso, né? O seu pensamento é voltado para o bem. E a terceira ordem, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Então aqui somos nós, né? Como ele diz, espíritos imperfeitos. Mas pessoal, vamos lembrar, né, que essa palavra imperfeito, muitas vezes a gente
remete à maldade, né? Então quer dizer que eu, Henrique, um habitante do planeta de provas e expiação, um espírito imperfeito, sou uma pessoa má. Não, não é isso, né? Vamos entender que nós ainda existe sim maldade nos nossos corações, mas também já existe a vontade muito grande de fazer o bem. Que nós erramos sim, erramos muito mais pela nossa ignorância, pela nossa limitação espiritual, por essa maldade. Claro que dentro desse contexto nós temos irmãos que habitam o nosso planeta, tanto no plano material como espiritual, que ainda carregam a maldade, a dor, né? A vontade da vingança, né? A vontade de realmente fazer o mal ou usurpar do seu semelhante em benefício próprio. Existe, claro, né? Mas nós que estamos aqui voltados para o Evangelho do Cristo, com uma quantidade de entendimento, nós já conseguimos ver que, apesar dessa limitação que nós temos, nós já estamos caminhando, né, para um processo degrau por degrau, como eu falei, para sair desse estágio de maldade. E aí, quando a palavra espíritos imperfeitos vem, eu gosto de entendê-la no seguinte sentido: imperfeito por quê? Porque eu ainda sou, né, uma criança espiritual, uma criança que preciso crescer, entender vários contextos, né, para poder compreender e participar ou fazer coisas melhores que ainda faço. E não imperfeito no sentido de uma pessoa má, né? Eu sou má porque eu sou imperfeito. Não, eu sou mau ainda, eu sou imperfeito porque eu ainda carrego muita ignorância e muita dificuldade em viver o bem na sua essência. Então eu prefiro trabalhar com esse entendimento para que não fique taxado, né? Nós somos espíritos, falando no centro espírita, nós somos espíritos imperfeitos, ou seja, nós somos espíritos ruins, maus, que tal? Não, nós somos espíritos ainda em aprendizado na escala evolutiva. Posto isso, né? E por que eu trouxe isso? Porque na afirmativa de Emmanuel ele fala que nós somos reconduzidos a essa existência para valorizar a responsabilidade, livre-arbítrio e razão, e que mesmo colocados nessa situação, nós ainda, né, precipitamos em despenhadeiros diversos. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos e estamos habitando um planeta de provas e expiações. Se nós não estivéssemos nessa condição, nós não estaríamos nessa situação de ainda cometer esses inúmeros erros, estarmos distraídos, muitas vezes cochilando, dormindo, né? Como tem lá aquela parábola, né, das noivas, né? Então, assim, é importante a gente entender que sim, erramos, que sim, estamos em uma nova vida, que sim, vamos continuar errando, né? Mas que isso faz parte do nosso atual momento e que nós, com o conhecimento que nós estamos adquirindo, com a busca de Deus, de entendimento de Jesus, do seu Evangelho, a gente vai sair desse estado, tá? É como se a gente quisesse, por exemplo, né, cobrar de uma criança aquilo que um adulto já é capaz de fazer. A criança não vai fazer porque ela não é mal, porque ela não quer fazer, é porque ela não consegue, né? Mas ali com a insistência, com a educação, ela vai, né, com a cobrança, com o diálogo, né, mostrando, apresentando, ela vai evoluir, que é assim que acontece. É a mesma coisa nossa. Então eu gosto de trazer essa pauta para quê? Para que a lição não fique pesada, para que a lição não fique só no contexto da negatividade e também, sim, da positividade. E aí, continuando, né, nessa busca, né, como diz Paulo, não apagueis o espírito, né? Como diz o capítulo, façamos luz espiritual, a nossa luz espiritual. Emmanuel vai discorrer sobre o capítulo, trazendo algumas afirmativas para que a gente possa fazer as reflexões e com isso, né, trazer para a nossa vida e ver o que a gente já consegue colocar em prática, o que a gente consegue analisar, para quê? Para que nós possamos crescer como espíritos imortais. E aí ele traz um item que eu achei interessante, que é a proteção constante, né? Então, antes do Cristo ter vindo para o nosso planeta,
Deus, né, na sua grande misericórdia, ele já nos agraciava com o envio de missionários que nos induziam à necessária evolução espiritual e intelectual nos setores da religião, da filosofia e da ciência. Ou seja, quando a gente olha para trás, a gente vai ver na humanidade, né, muito antes aí na época já de Cristo, né, o próprio João, primo de Jesus, né, e depois nós vamos enxergar vários ícones, né, nessas áreas da religião, da filosofia e da ciência, ajudando nós seres humanos a evoluir tanto o critério espiritual, moral, como o critério intelectual. Então, se a humanidade está hoje nesse patamar de moralidade, intelectualidade, isso deve-se muito a esses missionários, a esses homens de gênio que vêm nos ajudar, né? E o ícone maior deles foi realmente Jesus. Mesmo antes de Jesus isso já acontecia. Então nunca nos faltou proteção e nem material para que nós possamos caminhar nesse processo evolutivo. Só que nós, espíritos ainda imperfeitos, em caminhada evolutiva, né, todavia não temos sabido manter esse equilíbrio indispensável para a evolução. Claro, né, como eu disse, nós ainda estamos em aprendizado. Assoberbam-nos as tentações de variadas matizes. Por quê? Porque como nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, onde a matéria sobrepuja o espírito, onde nós ainda estamos muito voltados para a sensação da carne, né? Nós acabamos emergindo, né, em viciações, em tentações, como o Emmanuel traz, de vários matizes. E muito disso porque ainda está em nós mesmos. Nós temos essa tendência e a reencarnação é justamente para isso, é uma das funções, é reconhecermos essas limitações e tentar trabalhar gradativamente para nós desvincularmos, né, como nós dizemos no Evangelho, no Espiritismo, do homem velho que habita em nós. Só que esse processo é um processo que requer muita força de vontade, é um processo que muitas vezes ele é mais lento, né? Em cada espírito, em cada individualidade, ela acontece de uma maneira, né? Por quê? Porque quando nós não fazemos esse trabalho, né, nós voltamos àquelas situações inferiores do pretérito. Então eu estou aqui nessa vida, entendo que eu tenho tais mazelas, entendo que eu tenho mais dificuldades, e que se eu não faço um trabalho, eu acabo me entregando a esses vícios do pretérito, né? E aí eu perco oportunidade. Isso acontece, né? Isso é normal. Às vezes acontece num determinado quesito, mas eu já consigo outros superar, né? Nós também, segundo Emmanuel, né, explicando a nossa condição atual, ele fala o seguinte, né? É uma deficiência da razão, escasseia no sentimento divino para compreender a posição dos que caíram ao longo da penosa iniciação à vida superior. Muitas vezes nós colocamos no nosso coração, na nossa vontade, na nossa mente, que nós queremos dar um passo, né, um passo a caminho da evolução, e chegamos em determinado momento que a gente não consegue, né? E aqueles que estão aos nossos redores, e nós também fazemos isso, né? Nós não temos essa capacidade de compreender essa queda. E muitas vezes essa queda é porque ainda somos doentes da alma e aflitos no coração, né? Esquecemos-nos de que os sucessos amargos determinantes das quedas de outro são acontecimentos suscetíveis de ferir igualmente a nós outros, que nos supomos inatingíveis, né? Então muitas vezes a gente olha, né? Isso a gente faz sempre, infelizmente faz parte da nossa realidade. Olhar para o nosso semelhante de caminhada, na família, na casa espírita, né? E apontarmos ali o dedo, né? O dedo. E esquecemos que nós estamos suscetíveis à falência, à queda, por sermos espíritos ainda em aprendizado e por estarmos habitando um planeta de expiação e prova. E aí Emmanuel nos coloca muito claro, né, que essa nova existência, esse caminhar,
ele muitas vezes é um caminho árduo, e ele coloca, titula de exigência do caminho. Ele fala o seguinte: toda cautela se requer na preparação de caminhos por parte dos discípulos modernos. Ou seja, quem são os discípulos modernos? Todos nós que estamos em várias linhas de raciocínio religiosos, buscando de alguma forma superar as nossas limitações para viver o Evangelho do Cristo, dentro da nossa capacidade, claro, né? Mas que isso requer o quê? Preparação, cautela, porque se nós quisermos dar um passo maior que a perna, ou colocar o chapéu, como se diz, né? Onde a mão não alcança, é muito provável que nós iremos não conseguir suportar o fardo, né? Então, assim, é muito interessante na nossa vida sempre o equilíbrio, né? Nunca o menos do que a gente pode entregar e nunca o mais do que a gente possa também conseguir, né? Claro que cada um dentro da sua realidade. Eu, Henrique, busco o equilíbrio, né? Já vivi momentos na vida onde eu estava menos, onde eu quis fazer mais. E eu entendi que é o equilíbrio, buscando sempre a moral do Cristo, a lei de Deus, mas nunca querendo colocar mais do que eu suporto. E nunca me esquecendo de que eu posso mais do que aquilo que às vezes eu estou entregando. Isso é uma particularidade minha. Onde o campo da experiência está exigindo maiores recursos de iluminação. Realmente, né, nós estamos num momento de transição planetária, onde a Terra caminha de provas e expiações para um planeta de regeneração, e é interessante que nós nos atentamos, né, a essa força maior em busca dessa iluminação. Urge aperfeiçoar-se o individualismo. O que é o individualismo? Não é o individualismo do egoísmo, né? É olhar para dentro de si, fazer uma autoanálise, uma reflexão e falar assim: isso eu já consigo, né? No cérebro e no coração não ressoam convites ao sentimentalismo doentio, mas ao sentimento edificante, né? Então, falar sobre isso, né? Hoje, com as redes sociais, a gente tem vários exemplos, onde a gente tem ali situações para sentimentalismo doentio e situações que a gente pode ir para o sentimento edificante. Nem apelos à indiferença ou à impassibilidade, e sim exortações ao equilíbrio que o Cristo nos legou. Em resumo, usar o nosso tempo, usar a nossa oportunidade em busca de situações que nos elevem, né? Claro que muitas vezes as outras vão bater a nossa porta, ao nosso coração, e encontrará muitas vezes guarida. Mas o processo é esse, é entender que nós somos capazes, porque nós já temos discernimento, nós já temos conhecimento de trabalhar aquelas nossas dificuldades. E o preço da luz, né? Emmanuel falar, e para conquistar essa evolução, existe um preço? Claro, né? Não recebemos qualquer aquisição sem preço correspondente. Isso é uma lei, não só para isso, né? O trabalho, o salário, um corpo, né, saudável requer uma dieta, uma condição física, né, cardiovascular requer exercício, e tudo na nossa vida, o conhecimento requer estudo. Nada vem de graça. Por que motivo aguardaríamos vantagens da compreensão de Deus sem o trabalho preciso? Ou seja, né, nós não vamos ficar aqui parados achando que Deus vai nos dar uma evolução pela graça, né? A graça, ela não existe. A graça no sentido de alguma coisa lhe dado sem esforço. A graça existe no sentido de você busca e você recebe, né? Então, nesse sentido, faz-se preciso renovar a mente e purificar o coração. Não adquiriremos patrimônios da imortalidade guardando acervos de pensamento no campo mortal. O que Emmanuel está dizendo, né? Não se pode servir a Deus ou a Mamon ao mesmo tempo. Se a gente quer o processo evolutivo, muitas vezes, dentro de um equilíbrio, a gente vai entender que a gente precisa ir se libertando do material. Entenda o material, tudo aquilo que nos
circunda, importante demais para a nossa vida, mas entender que o plano material não é a nossa primeira busca, né? A nossa busca é Deus, a nossa busca é colocar acima de todas as coisas o Espírito, apesar da matéria ser importante, mas a gente saber se libertar dela gradativamente, porque não tem como a gente atingir um outro nível preso à matéria, tanto que, né, na classificação lá, quando fala de segunda categoria e a primeira categoria, é justamente, né, não tem nenhuma dependência da matéria. Não nos renovaremos em Cristo, perseverando nas velhas armadilhas de fantasias da esfera transitória, né? Não tem como, se a gente não nos libertarmos, né, desses vícios morais e materiais. Não é incompatível o Cristo com essa situação. Para elevar a própria vida, é imprescindível gastar muitas emoções, aparar inúmeras arestas da personalidade, reajustar conceitos e combater sistematicamente a ilusão. É aquilo que a gente fala sempre, né? É a renovação moral, né? Conhece-se o verdadeiro espírito, né? Pelo seu esforço, pela busca, né? De um novo momento moral, um novo momento espiritual, né? Então é isso, as emoções são as nossa passagem, né, no plano material. As arestas são as nossas mazelas, né? Reajustar conceitos, né? Conceitos antigos com o conceito da lei divina, né? E combater sistematicamente a ilusão, aquilo que o planeta nos oferece e que ele vem como um distúrbio para o nosso equilíbrio e não para o nosso crescimento. E aqui nós estamos fazendo apologia à matéria, né? No sentido de que é ruim. Não, ela é excelente, né? É muito bom, mas nós temos que dar mais atenção ao espírito. E finalizando a nossa fala no sentido, né, desse conhecimento que Emmanuel nos traz, ele finaliza nesse capítulo falando o seguinte: nossa luz espiritual. Para alcançar semelhante edificação, com a desejável segurança, é impossível afastar-se do Evangelho aplicado ao raciocínio e ao sentimento. Então, qual que é o nosso guia mais efetivo? A vida do Cristo, né? E o Evangelho do Cristo não é um livro. O Evangelho do Cristo é tudo o que ele nos trouxe, que muitas vezes não está escrito, mas que na nossa consciência, que mora a lei de Deus, nós entendemos, né? Por isso que ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, ninguém chegará a se aperfeiçoar se não for pelos seus ensinamentos, pela sua vida. Então, e mais importante, ele tem que sair do raciocínio, né? E partir também para o coração. E no Evangelho os Espíritos nos trazem, né? Bem compreendido, mas sobretudo bem vivido, o Evangelho do Cristo, né, proporcionará esse crescimento moral. Em suas forças vivas, aí ele está falando do Evangelho, né, mais que um livro. Em suas forças vivas, encontramos possibilidade de entendimento com Cristo, vivendo-lhes o ensino. Então, muitas vezes, né, uma coisa que é difícil é a gente perguntar, né, nessa situação ou naquela situação, o que o Cristo faria? Como que ele resolveria essa situação? Isso muitas vezes nos é um guia, né? Seus padrões de vida eterna desafiam-nos às obras efêmeras, despertando-nos a consciência para a visão de horizontes mais vastos. Então, Emmanuel dá aqui, né, o segredinho da Coca-Cola, que nós já sabemos, né? Isso aqui é um reforço. Como eu disse, né, a doutrina espírita está aqui para nos ajudar a crescer, respeitando a nossa limitação, respeitando o nosso momento, né? Ninguém pode dizer que nós somos obrigados ou conduzidos ou até mesmo doutrinados, né, a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer ainda. Por isso que Jesus nunca agrediu nenhuma mente. Ele nunca chegou para ninguém e falou: você tem que fazer isso, por isso e isso. Não. Ele deu os ensinamentos,
né? E disse, cada um dentro da sua realidade. E é isso que a doutrina, que é o Cristo Redivivo, faz, né? Ele traz esse conhecimento. Poxa, por que eu erro tanto? Por que esse planeta é tão difícil? Ele traz o conhecimento, né, do mundo de provas e expiações, a categoria que nós estamos, por que nós somos ainda espíritos imperfeitos. Traz toda essa bagagem, nos dizendo sim que a vida, né, que o planeta é difícil, que a reencarnação é assim, que nós teremos lutas, nós teremos dores, né? Mas também nos fala que o ensinamento, o evangelho, que é essa força viva, né, do Cristo, é o melhor veículo, é a melhor maneira, né, a mais segura para que nós consigamos, né, a nossa tão querida e tão desejada evolução espiritual. Evolução essa que se dá gradativamente. Muito difícil a gente sair de uma existência e para um patamar muito grande. Existe, mas exceção. A grande maioria vai dando passo a passo conforme o seu compromisso. Lembrando que muitas vezes poderíamos oferecer mais e não oferecemos, e muitas vezes realmente chegamos naquele máximo e isso nos orgulha. Por quê? Porque nós olhamos para trás e falamos, oxa, eu fiz isso, né? Que bom, eu estou satisfeito por isso comigo mesmo. E a doutrina espírita quer nos ajudar nessa caminhada. É você, eu, virarmos, né, para nós e falar assim, poxa, hoje eu me orgulho do que eu sou, porque com certeza entre erros, entre tropeços, entre acertos, hoje eu sou melhor que ontem. Nessa vida eu sou melhor do que vidas passadas. E esse é o processo de evolução. Esse nos traz essa situação, né, de orgulharmos de nós mesmos, que estamos buscando, mesmo com a nossa limitação, o Evangelho do Cristo, para que nós possamos continuar nesse processo. Então nós temos que nos orgulharmos de nós mesmos quando estamos caminhando com Cristo, pedindo a Deus que nos ajude, pedindo ao Cristo que nos fortaleça, aos bons espíritos que continue essa caminhada conosco, e em especial aos nossos anjos guardiões. E quando acontecer, né, aquele escorregão, aquele tropeço, nós possamos ter consciência, refletir sobre aquilo e assumir o compromisso conosco mesmo de melhorar essas questões que estão na nossa capacidade de ser melhorada. Espero que eu possa ter contribuído um pouco mais com o conhecimento, com o pensamento, com a reflexão no nosso dia a dia, nossa vida, né? E estamos aqui, né, sempre em busca de crescer, melhorar com Cristo. Desejo a todos vocês uma boa noite e uma vida abençoada.